Marcos, capítulo 1. Até aqui nós oramos, cantamos, falamos com o Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Agora nós vamos ouvir a voz do Senhor. É necessário que você preste atenção, porque Deus fala através da nossa capacidade de entendimento, Deus fala dentro de nós. Então você precisa de ouvir, prestar atenção no texto, acompanhar o texto e aplicar no coração a palavra do Senhor. É assim que o Senhor fala conosco. Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pois pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Meus irmãos, como nós já falamos aqui, Marcos é o evangelho bem sintetizado, é um evangelho em que as palavras são bem fortes, mas um evangelho sintetizado. Nós vimos que logo no princípio do capítulo que ele fala sobre Jesus, fala rapidamente, ele entra logo no ministério de João Batista, o arauto que vinha anunciando o rei que viria, e aí ele vai falar na tentação, aí no versículo 12 e 13, quando ele fala que Jesus foi tentado no deserto. Se você olhar bem aí na sua Bíblia, você vai ver que no versículo 14 e no versículo 15, ele vai fazer um resumo do que seria a mensagem de Jesus quando Jesus volta para a Galileia. Quando chega no versículo 16, ele diz que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia quando ele viu 4 pescadores. Nós temos uma tendência de achar, eu pelo menos tive durante muitos anos da minha vida, de achar que depois que Jesus foi tentado, Jesus saiu e chamou os seus 12 discípulos, e eles simplesmente saíram atrás de Jesus, os 12. E Marcos mostra que não é assim. Aqui, Jesus chama 4 pescadores. Mais na frente, ele vai chamar mais outros, no capítulo 2. Mais pessoas, vai chamar Levi ainda no capítulo 1, e lá na frente ele vai completar, depois que ele já estava praticando o seu ministério, é que ele vai completar o grupo de apóstolos. Então é necessário que você entenda que quando Jesus ele vai falar com esses 4 discípulos, ele já havia passado pela provação no deserto e já tinha começado o seu ministério na Galileia. Há uma grande possibilidade desses 4 homens já terem ouvido Jesus na Galileia, já terem estado com ele, ouvindo alguma coisa sobre ele, do seu ministério, e ele aqui simplesmente chega perto deles e chama. Essa região era uma região onde era uma região financeiramente pobre, não era uma região muito desenvolvida economicamente. E o peixe era uma base da alimentação. Eles raramente comiam carne. Então eles eram pescadores, a maioria. Como na época não existia meio de manutenção do peixe por muito tempo, o peixe era salgado.
Eles salgavam o peixe para manter esse peixe e assim comiam e mantinham esse peixe nessa época. O texto diz que eles estavam pescando. Nessa época existia 2 tipos de rede. Uma rede que se você for na praia, você vai aqui no Espírito Santo, é muito comum você encontrar uma rede chamada rede de arrasto, que é aquela rede em que eles soltam a rede no mar e vão puxando a rede com um barco. Esse era um tipo de rede, que é conhecido aqui no litoral capixaba, eu não sei em outros litorais do Brasil, mas é conhecido como pesca de arrastão. Existia um outro tipo de rede nessa época, onde eles lançavam a rede de sobre o mar com as mãos e recolhiam. É o que nós chamamos talvez mais parecido, que a gente possa saber, aqui que nós chamamos aqui no nosso contexto de tarrafa, que você joga a rede e recolhe, não é puxado pelo barco. É a rede que Pedro lançou e pegou 158 grandes peixes que ele não conseguiu tirar de dentro da água com muita dificuldade. Então, essa rede era que eles estavam usando. E aqui a gente vê que 2 estavam pescando e outros 2, ele vai dizer no versículo 16, que eles lançavam a rede ao mar, e os outros 2, Tiago e João, estavam consertando a rede. Então esse é o contexto que nós estamos aqui no texto. O que esse texto tem para nos ensinar? Esse é o grande segredo que você tem que ler a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, não passa correndo, porque senão você leu, aprendeu a história e simplesmente ficou nisso. O que o texto tem para nos ensinar? Primeiramente, meus irmãos, esse texto tem para nos ensinar o seguinte: quem eram esses homens? Quem eram? Os homens que Jesus vai buscá-los, depois de já ter começado o seu ministério, ele vai atrás desses homens. Quem eram esses homens? Meus irmãos, eram pessoas simples. Primeira coisa que você tem que ver nesse texto, que Jesus vai em busca de pessoas simples. Eles não provinham de escolas e nem de universidades. Eles não eram homens que tinham passado por um processo de cultura secular, não haviam estudado em universidade, eles não foram tirados de dentro dos religiosos da época. Jesus não buscou lá no meio dos fariseus que conheciam o Velho Testamento, eles não eram teólogos, eles não eram da aristocracia, não eram aqueles homens, dono de comércio, dono de propriedades, com dinheiro. Eles eram homens simples. Homens que viviam do que colhiam, do dia a dia. Aquilo que eles pescavam, eles comiam. Aquilo que eles pescavam, eles vendiam e comiam. Meus irmãos, eles eram pescadores, pessoas comuns do meio do povo, pessoas comuns. Eles não tinham nada de extraordinário. Meus irmãos, ninguém acreditou mais no homem comum do que Jesus. Ninguém acreditou mais no homem simples, sem cultura secular, sem grandes entendimentos, do que Jesus. Jesus, ele simplesmente, nos primeiros homens que ele chama para estar com ele, como todo bom líder, procurou liderados que iriam aprender e estar com ele, ele chama homens simples. Homens de pouca cultura, homens que não haviam passado pelo processo de conhecimento do Velho Testamento,
ou que eram os líderes religiosos da sua época, eles eram homens simples. Outra questão que esse texto também nos ensina, que basta ter um pouco de curiosidade que você vai ver, o que esses homens estavam fazendo? Se eu perguntar, sim, todos vocês vão dizer, pescando. Meus irmãos, eles estavam realizando um trabalho habitual. Eles estavam fazendo aquilo que era o trabalho habitual do seu dia a dia. Eles não estavam criando grandes coisas, não estavam com grandes ideias, eles estavam simplesmente lançando a rede. Quando ele os abordou, eles pescavam, 2 pescavam e 2 remendavam a rede, que é um serviço do pescador, porque todo pescador, a sua rede rebenta na pesca, ou por um peixe maior, ou por um pedaço de entulho qualquer, a rede rebenta. Então 2 estavam sentados lá, com certeza conversando e falando de um tal Jesus que estava pregando por ali, e consertando a rede. Um trabalho simples e habitual. Irmãos, Deus, Ele gosta de gente que trabalha, e Ele às vezes não escolhe gente que está assim, num trabalho muito sofisticado, como nos nossos dias, não. Se você ler Amós capítulo 7, versículo 14 e 15, Amós vai dizer, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boieiro e colhedor de sicômoro. Eu cuido de boi. Eu cuido de boi. Amós dizendo para o povo de Israel, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ele não era estudante de profeta, ele não era auxiliar de profeta, ele não acompanhava o profeta, ele tomava conta de boi. Vaqueiro, se você quiser trocar o boieiro aí por uma palavra mais comum no nosso meio, era um vaqueiro. Ele estava lá, cuidando de boi, quando o Senhor o chama. Meus irmãos, esse texto nos mostra que Jesus escolheu homens que eram simples e homens que estavam fazendo o seu trabalho cotidiano, coisas simples. Eles cuidavam das coisas simples. Acabou o texto? Não. Como ele os chamou? Interessante isso. Você precisa de reparar que Jesus simplesmente, o chamado foi, siga-me. Siga-me. Não teve nenhuma argumentação teológica. Eu quero dizer para vocês 4 que eu estou com uma ideia social. Eu quero dizer para vocês 4 que eu estou com um pensamento relacionado com o Velho Testamento, de implantar uma nova igreja, implantar uma nova religião. Meus irmãos, não foi nada disso. A forma com que Jesus chama é, siga-me. Venham, siga-me. Com certeza não era a primeira vez que eles haviam visto Jesus ou que ouviam. Jesus não chamou porque tinha um sistema doutrinário. Jesus não os chamou porque iria começar uma nova etapa. Meus irmãos, eles foram atraídos para Ele, não por seus conceitos, e sim pelo que Ele é. Repare o seguinte, eles foram atraídos a Jesus, não foi por argumentação ou por conceitos filosóficos que Jesus falava ou ensinava. Eles foram atraídos por Jesus, por quem Jesus era. Nós precisamos de entender isso.
Nós não podemos ser atraídos a Jesus, porque Jesus, Ele cura, porque Jesus, Ele abençoa, porque Jesus pode resolver o meu problema na minha vida, porque Jesus pode me tirar do meu emprego simples e me levar para um emprego melhor. Não foi isso. Jesus não disse a eles assim, venham comigo que daqui a uns dias vocês vão ser dono de um grande número de barcos de pesca. Vocês terão prosperidade. Irmãos, Jesus não falou isso com eles. Jesus só disse, sigam-me. E eles foram atrás de Jesus, não é pelo que Jesus fazia, mas por quem Jesus era. Eles foram atrás do Senhor, porque eles queriam saber quem Jesus era. Uma outra coisa que tem aqui nesse texto, que você precisa de pensar um pouco, refletir um pouco, é que, o que Jesus ofereceu? O que Ele oferece? Ele oferece um emprego melhor? Fortuna? Disse Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus ofereceu? Jesus ofereceu, gente, uma tarefa. Jesus não ofereceu boa vida, Jesus não ofereceu maravilhas, Jesus não oferece nada, Jesus oferece serviço. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sinceramente, nós vamos ter que chegar talvez lá no céu e perguntar a André, você entendeu bem o que o Senhor falou? Porque você estava pescando peixe, com uma tarrafa, com uma rede. Aí ele chega e fala assim, eu vou te fazer pescador de homem. Você levou a rede? Porque pescar é com rede. Mas eles largam tudo e vão até Jesus, e vão seguir Jesus. Jesus oferece uma tarefa. Jesus não os convidou ou os convocou a andar à toa. Jesus não os convocou para ficar parado. Jesus não os convocou para o descanso. Jesus não os convocou para a fortuna. Jesus os convocou para o serviço. Nós temos que entender isso. Estes homens, eles não abandonam o seu trabalho para a ociosidade. Eles abandonam o seu trabalho simples de pescador para tornar-se pescador de homens, para um trabalho. E quando nós vamos ver, meus irmãos, Jesus não os convocou à comodidade, mas Jesus os convoca para que eles vão investir a vida deles naquilo que o Senhor convocou. E se você continuar a ler as Escrituras, você vai ver que esses homens, eles realmente entregaram e deram a vida nessa convocação. Eles são mortos por causa disso. Nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Tiago é o primeiro que morre. Eles são mortos. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos que entender que o Senhor os convoca para ter uma dedicação completa até a morte. Então, se você pensar, você parar para refletir um pouco sobre o texto, você vai dizer assim, espera aí, esses homens estavam vivendo a sua vida de forma simples, eles pescavam, vendiam, comiam, cuidavam das suas famílias. Aí chega o Senhor e diz a eles assim, sigam-me, porque eu vou dar a vocês um novo trabalho. E esse trabalho, não há remuneração, vocês vão viver de forma muito difícil, e eu quero dizer uma coisa para vocês, no final das contas não tem aposentadoria, é morte. É morte. No final, não tem esse negócio de parar e viver confortavelmente porque conseguiu os seus bens. O final é perseguição, dor e morte.
É para isso que eu estou chamando vocês. E eles seguiram Jesus. Esse texto, meus irmãos, tem algumas coisas a nos ensinar sobre Deus. A primeira delas é que Deus, Ele optou por usar o homem na sua obra. Nós precisamos de entender isso. É uma opção de Deus usar a criatura caída na sua obra. É um negócio assim meio difícil da gente raciocinar e entender. Como que o Senhor envia o seu Filho, o único Filho Santo ao mundo, para morrer por pecadores, num espaço de tempo muito curto, num ministério muito curto, e depois ele fala assim, olha, agora essa obra da salvação dos homens está na mão de homens como esses. Ou seja, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que decidiu que a obra dele seria feita através de homens pecadores, alcançados pela graça, mas homens pecadores. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 9, a conversão de Saulo de Tarso. Um perseguidor, um homem que matava, um homem que aprovou a morte de Estevão, um servo do Senhor, e Deus decide chamá-lo. E Deus diz a ele, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Dá um tombo nele, é bonito, né? Joga ele do cavalo, joga ele no pó da terra, deixa ele cego, depois o cura, mas Deus fez dele um apóstolo. Então a primeira coisa que nós temos que aprender sobre Deus é que Deus usa o homem na sua obra. É Ele quem chama, é Ele quem capacita. Uma outra coisa interessante, Ele só chama trabalhadores. Eu ainda não encontrei a Bíblia dizendo assim, Deus chamou fulano para profeta e ele era um preguiçoso. Nunca encontrei na Bíblia, Deus chamou fulano para ser profeta e ele estava à toa, sentado na beirada da praia, dormindo. Não tem, meus irmãos. Deus não chama preguiçoso. O mundo hoje está assim, o fulano, tem um jovem lá na igreja, ele já tentou de tudo, não dá certo em nada. Então põe ele como pastor. Meus irmãos, se você não consegue trabalhar na obra simples, que te dá o alimento, na obra do Senhor, é que você não pode entrar. Porque Deus não chama gente à toa. Deus chama trabalhadores para que deixe o seu trabalho ou que, mesmo continuando trabalhando, vai dedicar ao Senhor tempo. Mas eu tenho que abandonar meu trabalho? Não. E um exemplo bom disso na Bíblia é o próprio apóstolo Paulo, que ele continuou fazendo, porque ele era um fabricante de tendas, ele continua fabricando tendas, e se mantinha e era ajudado também pela igreja. Ou seja, você pode continuar fazendo o seu trabalho normalmente, na empresa que você trabalha, no seu dia a dia. O que você tem que entender é que você tem um chamado para pescador de homens. Você tem um chamado para isso. Deus só chama pessoas que serão capacitadas por Ele, independentemente de sua cultura. Nós temos uma tendência de dizer assim, fulano,
ele já fez universidade, ele já fez isso, ele é doutor naquilo, ele é mestre naquilo outro, está bom para fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, tire da cabeça. Deus pode chamar uma pessoa culta? Pode. Deus chamou Paulo. Paulo era um poliglota. Paulo era um homem de grande entendimento, ao ponto de Pedro dizer: Paulo escreve coisas difíceis de entender. Pedro diz na sua carta, ele escreve uns negócios difíceis de entender. Tamanha a capacidade. Ele entendia de filosofia, ele entendia dos pensamentos da Grécia, ele entendia desses negócios. Poliglota. Segundo alguns, falava pelo menos 5 idiomas. Foi chamado por Deus. Mas Pedro, Tiago, André, homens simples. Homens simples. Isso nos mostra, meus irmãos, que a capacitação para a obra do Senhor, ela é exclusiva de Deus. Exclusiva. A pessoa pode ter um nível cultural qualquer que seja, pós-doutor. Se Deus não o capacitar, ele não serve para nada. A pessoa pode ser uma pessoa semi-analfabeta, mas se Deus a capacitar, será usado por Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que se preparar, que você não tenha que estudar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todos nós devemos buscar cada vez mais condições de conhecer a palavra, condições de entender a palavra, condições de ler. Mas nós não podemos acreditar que isso é que faz aquele que serve ao Senhor. Você deve buscar o conhecimento bíblico, você deve buscar o conhecimento secular, você não pode deixar de fazer isso. Mas saiba de uma coisa: se Deus não te capacitar, todo o seu conhecimento não serve para nada. Se Deus não te capacitar, toda a sua falta de conhecimento também não serve para nada. A capacidade, ela vem do Senhor. Então só o Senhor chama, só o Senhor capacita, só o Senhor, Deus, pode te colocar na obra dEle. E da mais simples a mais complexa, é Ele quem faz. O que esse texto tem para nos ensinar sobre o homem? Meus irmãos, o homem que não passar pelo chamado do Senhor, pela capacitação do Senhor, se ele não passar pelo chamado de Cristo, não adianta ele tentar servir ao Senhor. Se ele não for chamado por Cristo. E esse chamado por Cristo aqui envolve aquilo que nós cremos, o chamado eficaz de Deus, que nos leva a Cristo e que nos leva a pedir perdão pelos nossos pecados e que nos dá o novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, aquele que a sua vida está entregue na mão do Senhor, esses podem servir ao Senhor e esses herdarão aquilo que o Senhor prometeu, o céu por herança. Se a pessoa não passou por um processo de novo nascimento, se ela não entendeu quem é Jesus, se ela não nasceu de novo, ela não pode estar no serviço ao Senhor, ela não foi chamada pelo Senhor e ela está condenada ao inferno. Só aqueles que sabem quem Jesus é e que entregou a sua vida para o Senhor, é que pode realmente ser chamado, que pode viver e servir e trabalhar na causa do Senhor. Aqueles que ainda não passaram por esse processo, não podem servir ao Senhor. E qual é a aplicação que você pode fazer desse texto na sua vida? A primeira delas é como que você tem respondido ao chamado do Senhor na sua vida. Ou você é daquele que diz: não, eu converti, eu estou salvo, eu vou para o céu, mas Jesus não me chamou. Mentira. Você não converteu, você não vai para o céu, porque se Jesus não te chamou, você não passou por isso.
Não tem como. Nós cremos que a conversão parte de um chamado eficaz. Ou seja, um chamado que a pessoa não consegue deixar de responder sim. A resposta é sempre sim, porque é um chamado de Deus. Se é um chamado de Deus e você converteu, Ele não te chamou e você não converteu por ação dele, do Espírito Santo no seu coração, para a ociosidade. Eu ouvi uma ilustração de um velho presbítero, já faleceu há muito tempo, que ficou bem gravado na minha cabeça. Ele falou assim, no reino de Deus não tem lata de lixo. Que conversa é essa? No reino de Deus não tem lata de lixo. Eu era novo convertido, pensei, o que esse homem está querendo falar com isso? Reino de Deus não tem lata de lixo. Aí ele completou. Deus não pega nada para si para jogar no lixo. Todo mundo no reino de Deus tem função. Todo mundo no reino de Deus tem o que fazer. Todo mundo chamado pelo Senhor e convertido por obra do Espírito Santo tem o que fazer. Faz parte de um corpo. Ah, mas tem parte do meu corpo que eu não preciso. Corta o seu dedinho para você ver se você não precisa dele. Corta. Vai lá e corta o seu dedo. Meus irmãos, todos nós fomos chamados para um serviço. Todos, independentemente. E nós precisamos de colocar isso em prática. Ah, eu estou muito ocupado. Estou muito ocupado e não posso fazer a obra do Senhor. Não posso fazer visita, eu não posso ir em lugar nenhum, eu não posso falar, eu estou ocupado demais. Com o que você está ocupado? Com as coisas do mundo. Eu estou ocupado com o meu trabalho, porque eu tenho que pagar o meu cartão de crédito, eu comprei demais no cartão de crédito, porque eu precisava de fazer isso, eu precisava de fazer aquilo, eu tinha que ter sapato, eu tinha que fazer isso, eu tinha que comprar um carro. Eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo para Deus. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhando, no dia que eu desocupar, eu servo o Senhor. Louco, hoje mesmo pode te pedir a tua alma para ela, para quem será? Louco, maluco, seu doido. Para com isso. Não existe ocupação superior à obra do Senhor. Ah, mas eu tenho que trabalhar para comer. Tem, porque a Bíblia diz, se você não trabalhar, é melhor que não coma, você não deve comer. Uma coisa interessante, a gente tem que até disciplinar na igreja aqueles que não trabalham. Excluir por disciplina. Preguiçoso tem que ser excluído, pecado. Ele tem que trabalhar. Mas você tem que entender que você tem algo a fazer. O seu trabalho secular é limitado. E é limitado por quê? O seu trabalho secular é limitado pelo seu trabalho com Deus. Não, eu não posso trabalhar nesse nível porque eu preciso dedicar um tempo qualquer ao Senhor. Então, de forma prática, você tem que responder, você tem que achar tempo. Você não precisa, eu não sirvo o Senhor porque eu não tenho uma formação, eu não estudei para ser pastor. Quem falou que Deus está te chamando para ser pastor? Pastora muito menos, né? Porque não existe pastora. Se você me mostrar uma na Bíblia, eu calo minha boca. Alguém pode até dizer que eu sou, sei lá, tem umas palavras aí hoje, contra a mulher. Não, a Bíblia, sei lá o nome que se fala aí, tem umas palavras novas aí, novas não, umas palavras. Me mostra uma pastora na Bíblia, uma sacerdotisa, não tem. Deus não te chamou para ser pastor, Deus talvez não tenha te chamado para ser presbítero, presbítera muito menos, que também não tem na Bíblia. Deus não te chamou para isso, mas Deus te chamou para ser pescador de homens. E pescador de homens, meus irmãos, pescar é uma coisa muito simples. Ninguém precisa, eu nunca vi um pescador fazer faculdade para ser pescador. Ah, o que você é? Eu sou pescador de lambari ali no Ribeirão. Você formou aonde?
Ah, meus irmãos, pescador é aquela pessoa que passa a mão numa vara, passa a mão na minhoca, vai para lá para a beirada da lagoa e vai testando até aprender a pescar. Por isso Jesus disse, pescador de homens. Você não tem que ter curso para pescar homens. Você sabe o que você tem que ter? A ação do Espírito Santo no seu coração. Se Deus te usar para pescar homens, você vai chegar no céu um galardão e tanto, porque você pescou homens. Então, de forma prática, sem Cristo, você não tem parte nesse trabalho. Com Cristo, você está envolvido com o seu reino. Sem Cristo, você não pode pescar homens. Com Cristo, você tem que pescar homens. Não tem saída, porque Ele chamou a todos e deixou aqui bem claro para nós, só para concluir, é que Ele deixou bem claro que Ele chamou trabalhadores, Ele chamou homens simples, para mostrar para nós que a capacitação vem dEle, e Ele chamou para uma função. Ele não chamou para você ser um teólogo, Ele não chamou para você ser um grande conhecedor da Bíblia, você pode ser e deve ser. Deve procurar o conhecimento bíblico o máximo que você puder, mas não porque você precise dele para o seu trabalho, mas é porque você vai se aproximar mais de Deus através da palavra dele. Você vai conhecer mais o seu Senhor. Porque para pescar, meus irmãos, o que você precisa é vara, anzol e levantar cedo. E peixe não é uma coisa fácil de pescar. Todo mundo pensa que é fácil, mas não é. Experimenta aí lá. Você vai num pesca e pague e volta lá sem peixe. Porque é difícil pescar. Por isso tem que haver uma capacitação por parte de Deus para ser pescador de homens. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: a que você tem mais dedicado? Ao seu trabalho? O que você tem dedicado de tempo ao Senhor? Eu quero complementar dizendo que se você dedicar um pouco de tempo ao Senhor, você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais satisfeita com você mesmo, porque todas essas coisas o Senhor concede àqueles que dedicam a Ele o tempo, dedicam a Ele o serviço e fazem isso para a glória do nome dEle. Que o Senhor nos ajude a sermos pescadores de homem para a glória do nome dEle. Amém? Quero chamar os presbíteros aqui à frente.